Soltei. Vamos orar? Vamos. Oremos. Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça, te bendizemos pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua presença em nosso meio. Peço que nos abençoe, que nos guie, que nos instrua. Mediante tua graça, fidelidade e amor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, gente, hoje a gente vai para a última parte da história de Abraão. Eu quero trabalhar com vocês do capítulo 18 até o capítulo... Bom, a história em si, a gente vai ver que vai terminar ali por volta do capítulo 24. Tá? Então, a gente vai fechar isso aqui, porém o nosso centro vai ser entre o 18 e o 22, que são ainda, carregam temas bem relevantes. Não que o restante não carregue, mas em termos de escolha mesmo, eu escolhi do 18 ao 22 para ser o nosso texto mais base. Então, vamos começar do 18, eu vou fazer uma leitura rápida de 33 versículos, uma das propostas de estudar a Bíblia é lê-la, né? Não tem como estudar sem lê-la. Você pode ver que quando você vai estudar teologia, tem alguns seminários aqui no Brasil que quase você não toca na Bíblia, entendeu? Principalmente agora que algumas faculdades se tornaram reconhecidas pelo MEC. Então, o reconhecimento delas pelo MEC fez com que elas colocassem outros tipos de grades e diminuíssem as grades bíblicas. Então, você estuda sociologia. Eu fui ver uma grade de uma escola teológica reconhecida pelo MEC, que eu fui recomendado por uma pessoa. Tinha aula de história, tinha sociologia entre as disciplinas, Libras, desenvolvimento cultural, sociopolítico e econômico do Brasil, entendeu? Então, assim, tinha essas matérias, tinha bioética, e que eu acho interessante, mas grade bíblica era muito pouco, entendeu? Então, a gente hoje tem muito essa coisa de estudar teologia sem Bíblia, né? Como aqui a gente está estudando teologia bíblica, teologia partindo do texto, na verdade a gente está estudando teologia bíblica e teologia exegética, né? Basicamente esses dois ramos estão aqui presentes. Então, a leitura do texto da Bíblia é fundamental. Então, abra lá sua Bíblia em Gênesis 18 e vamos ler esses poucos versos aqui. Diz assim o texto: Depois apareceu o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegasse até vosso servo. E disseram: Assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore e comeram. E disseram: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la, aí está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade, já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade, gerarei eu ainda havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ela disse: Não diga isso, porque riste. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando-os. E disse o Senhor: Ocultarei eu, Abraão, o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra.
porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e sua casa depois dele para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Verso 20, disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto seu pecado se tem agravado muito, descerei agora, verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, saberei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, e ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem 50 justos, 5, destruirá por aqueles 5 toda a cidade? Disse: não a destruirei, se eu achar ali os 45. E continuou ainda a falar, e disse: se porventura acharem ali 40, disse: não farei por amor dos 40. E disse mais: ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, disse: não farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevo a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez lhe falo. Se porventura se acharem ali 10, disse: não destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Ok? Então a gente pode dividir em 2 sessões aqui. A primeira sessão é a parte onde esses visitantes, esses homens, visitam Abraão, e a segunda metade do texto, a segunda parte, sobre o juízo que é anunciado sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. Lembrando que esse juízo não foi só sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Quando você tem o texto aqui em Gênesis citando Sodoma e Gomorra, está falando de 5 cidades que estão inclusas, que é Sodoma, olha, fiz a tinta, agora não tem pegar. Sodoma, Gomorra, vamos aqui, Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar. São essas 5 cidades aqui que sofreram o juízo de Deus naquele momento, ok? Não somente Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, nesse texto aqui, ele é uma espécie de síntese dessas 5 cidades, ok? Vamos lá. A nossa história começa dizendo que o Senhor aparece a Abraão nos carvalhais de Mamre, ou nos carvalhais de Moré. Lembre-se que esse nome Mamre ou Moré é o nome do dono, daquele que era o proprietário daquela região. O texto diz que Abraão estava assentado à porta da tenda. E aí, essa frase aqui, muitos comentaristas, quando eu falo muitos comentaristas, normalmente você vai ver que para o Antigo Testamento, minha primeira referência de comentaristas são os comentaristas da Torá. Por quê? Porque eles estão diante das 2 tradições, da tradição do texto escrito e da tradição oral. Depois sim, para fazer uma análise teológica, para fazer uma análise apontando para Cristo, fazendo correlação com o Novo Testamento, eu posso citar e eu me utilizo de comentaristas cristãos. Mas como é o texto da Torá, quando eu cito os comentaristas, são os comentaristas da Torá mesmo, são os rabinos, são os comentaristas
que estão fazendo trabalho de análise desse texto pelo menos há mais de 2000 anos, né? Há quase 3000. No Novo Testamento, basicamente, é sim, os comentaristas são cristãos, né? Porque o texto do Novo Testamento é o texto da igreja. Os comentaristas judeus, quando eles dizem que essa frase, assentado à porta da tenda, está relacionado ao fato de Abraão estar se recuperando do que aconteceu no capítulo 17. Se você ver, no capítulo 17, é estabelecida a chamada aliança da circuncisão, por meio da circuncisão. E a circuncisão era um processo doloroso, né? Imagine que nos dias de Abraão, as facas eram muito comuns, já existia o bronze, já existia, mas era muito comum facas de pederneira, facas de pedra. Então imagine cortar o prepúcio usando uma faca de pedra, né? Ela não é um corte de uma vez. Tudo que você vai cortar com uma faca de pedra, você tem que ficar passando inúmeras vezes, entendeu? Então, a circuncisão é um processo muito doloroso. Era muito comum, e você vai ver depois, ainda no livro de Gênesis mais à frente, que chegava-se a ficar 7, 8 dias sem poder se levantar, sem poder fazer nada, no processo de recuperação. Tanto que os filhos de Jacó resolveram destruir um grupo, né, uma tribo, exatamente no momento que eles tinham feito uma aliança, tinham sido circuncidados e estavam ali no processo de recuperação. Então os comentaristas dizem que ele está aqui assentado à porta da tenda, exatamente porque ele está nesses dias ainda que logo após a circuncisão, então ele estava se recuperando dela. E aí diz no verso 1 que era um momento, era no calor do dia, né? Aqui, quando tinha aquecido o dia, então você tem ali já por volta de quase meio-dia, ok? E aí o texto diz que ele levanta os olhos e vê 3 homens, 3 varões que estavam em pé junto dele. E aí esse texto, esse verso ele fica um pouco meio obscuro, né? Porque acontece muito isso no texto da Bíblia. Você tem a cena, parece que a cena ela aconteceu assim. Abraão estava ali, de repente ali no calor do sol, ali na sua tenda, daqui a pouco ele olha e se depara com esses 3 homens, né? Quando na verdade, num campo aberto, você consegue ver alguém vindo à distância. Então a cena aqui, ela é uma cena muito, eu chamo esse tipo de passagem de meio obscura. Não é claro se esses homens apareceram repentinamente ou se ele os viu de longe, né? Porque o texto diz que ele levantou os olhos, e essa expressão levantou os olhos, ela tanto pode ser uma expressão que você pode pensar de forma literal, ou seja, eu estou aqui, daqui a pouco eu olho, tem 3 pessoas na minha direção. Ou pode ser usado também como olhar ao longe, né? Levantar os olhos, erguer os olhos, como erguer a cabeça, fazer um olhar ao horizonte, né? Isso aqui é um hebraísmo, se você pensar como sendo um hebraísmo, pode ser que ele os viu ao longe. Por isso que eu te falo que o texto não é claro. Só que ele percebe que havia esses 3 homens e ao ver, né, correu da porta da tenda ao encontro deles. Então não estavam tão próximos assim. E aí ele se inclina em terra, né? Abraão sendo um senhor, aqui ele se posiciona exatamente como se ele fosse um escravo, um servo. Porque o ato de se inclinar diante de alguém é muito comum dos escravos, era muito comum dos escravos. Você vai perceber a generosidade e como Abraão era um anfitrião ímpar, né? Como ele tem essa característica de ter esse cuidado, esse zelo pelos outros. E aí ele chama, né, esse homem de Senhor. Eu sei que na sua Bíblia o Senhor aqui está com letra maiúscula, só que essa palavra aqui, Adon, ela pode ser um Senhor, pode ser usada para Deus como Senhor, pode ser usado como Senhor para alguém de posses, fazendeiros, donos de
de propriedades eram chamados de Adão pelos seus escravos, entendeu? Essa na língua hebraica, algumas palavras elas são de uso comum e palavras que são de uso comum também são usadas para as divindades, não só para o Deus de Israel, tá? Por exemplo, a palavra Baal, que é Senhor, ela era usada para os ídolos cananeus, mas em um momento da escritura, Deus também é chamado de Baal, entendeu? Mas Baal no sentido de Senhor, porque é possuidor, dono. Então são palavras do uso comum, ok? Você vai ver que algumas vezes a ideia de Shaddai, por exemplo, que a gente fala, né, Deus Todo-Poderoso, Shaddai vem de Shedim. Shedim na verdade é o plural de Shaddai. Shaddai é aquele que governa os montes, as montanhas. Era tanto usado para Deus, tanto foi aplicado para o texto em relação a Deus, como foi utilizado em relação aos ídolos. Tem um texto em Deuteronômio que fala assim, os deuses das nações e tal. Aí ele faz essa relação dos deuses dos povos e usa o termo Shedim, que vem de Shaddai, entendeu? Então assim... A expressão El também, né? El também. Todos esses nomes são, que é poderoso, né? Poder, poderoso, que também alguns traduzem por Deus, né? A gente vai pensar que Deus, na verdade, é um termo mais moderno. O mundo primitivo não usa tanto esse conceito de Deus, né? Principalmente aqui. A ideia ela é mais mesmo de poderoso, que governa, que tem o poder, que domina, ok? Então ele chama de Senhor esses homens, né? Na verdade ele se retrata um deles. E ele fala no verso 3, se tenho achado graça nos teus olhos, rogo-te que não passe do teu servo. Bom, antes da gente dar continuidade, Deus fala desses 3 varões, né? Rapaz, coloquei tinta na caneta, ficou pior, com muita água. Esses 3 varões, você pode pensar neles exatamente como homens, e muitos vão pensar nele como sendo anjos vindo da parte do Senhor, certo? O Maimônides, ele trata esses homens aqui, do verso 2, como se fossem profetas, entendeu? Como se fossem profetas da antiguidade, como se fossem homens de Deus, né? É essa ideia que ele tem aqui para Ish. Essa palavra aqui, Deus, ela é a palavra exatamente traduzida para homens mesmo, né? E o que você vai pensar disso, né? Quando você lê o autor aos Hebreus, ele fala o quê? Que pela fé, muitas pessoas em atos de generosidade acolheram anjos, né? Se você olhar para Hebreus capítulo 11, você vai ver que Hebreus 11, verso... já no finalzinho, capítulo 11, verso... agora não estou achando aqui, peraí. Bom, tem um texto em hebreu que eles falam que... Hebreus 11, 1 e 2. 1 e 2, né? Hebreus 13, 1 e 2. 13, valeu. Hebreus 13, verso 1 e 2, ó. Seja constante o amor fraternal e não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando sem saber acolheram anjos.
Alguns acreditam que o autor aos Hebreus está fazendo referência a essa passagem aqui, entendeu? Mas não foi só Abraão que acolheu pessoas assim. Você vai ver que outras pessoas também receberam essas visitas. Lá depois você vai ver os próprios pais do Sansão, né? Então assim, você vai ver que parece ser um acontecimento, não vou dizer do comum, mas como eles estão agrupados dentro dos textos sagrados, parece que o autor aos Hebreus faz menção a isso. Se são homens, não sabemos. Se são profetas, se são anjos, seres espirituais, não sabemos. O texto não é claro, tá? Embora o texto ele começa dizendo que apareceu o Senhor, no verso 1, a Abraão. Depois mostra que chega 3 homens, mas a forma como ele trata como se com uma reverência muito grande, né? Então, são textos assim que você pode ter uma liberdade de interpretá-los, ok? Você tem uma liberdade interpretativa. Já que a gente falou ontem sobre o solo da Escritura, sobre a questão da reforma, dos conceitos da reforma é exatamente você poder fazer a interpretação do texto. E os reformadores, lógico, não tinha tempo de falar sobre isso, que a reforma abrangeu um monte de coisa, mas, por exemplo, assim, na reforma protestante se estabeleceu uma forma de ler o texto da Bíblia, né? Os reformadores, eles criaram um caminho, que é o caminho que, basicamente, a igreja se utiliza até hoje. Eles deram o quê? Eles deram uma espécie de princípio norteador, porque você está vindo de uma idade média, de uma cegueira espiritual, você está ensinando as pessoas novamente a ler um texto que lhes era desconhecido. Assim, o que era conhecido eram as histórias, mas a pregação da Igreja Católica, a pregação medieval, ela era muito condicionada, né? Muito condicionada. A gente viu, eles criavam doutrinas, por exemplo, a ideia do purgatório mesmo, ela está muito se utilizar de texto, por exemplo, como um lugar intermediário ali, até mesmo usando o texto como a parábola do rico e do Lázaro, né? Que você tem ali. Então, assim, eles fizeram interpretações muito forçadas. Eu vi, esses dias eu estava estudando também, eu vi que eles usaram também o texto de 1 Coríntios de Paulo, né? Quando Paulo fala que alguns serão salvos pelo fogo, né? Exato. Esse texto é uma das bases mais fortes que eles usam para o purgatório, né? Exato. Então, assim, pense comigo, essas interpretações, elas não eram coerentes com o texto. Então, os reformadores, eles tiveram o trabalho de reexplicar a Escritura e criar o quê? Um legado para se estudar o texto. Então, eles criaram um método, que é o método mais comum, que a gente chama de método. Meu Deus, hoje esse pincel não vai me ajudar mesmo. Literal, histórico, gramatical. Esse é o nome do método. Literal, histórico, gramatical. Ou seja, que um texto ele precisa ser lido e entendido primeiramente da forma como ele está ali, entendeu? Então o texto é o que ele está dizendo, salvo quando você se deparar com algumas questões gramaticais, porque eles já percebiam naquela época que existiam textos que eram parábolas, textos que eram metafóricos, textos que faziam alusões, ou seja, que já existia uma espécie de literatura que não era uma literatura literal, mas a primeira leitura do texto em si é literal. Depois você vai ver isso dentro do contexto histórico, e aí você vai ver gramaticalmente se aquele texto de fato, na verdade, quando a gente chega na parte gramatical, é onde a gente vai analisar se de fato aquele texto, contando aquela história, ele quer dizer aquilo ou ele quer dizer uma outra coisa. Eu gravei uma série de vídeos, eu vou compartilhar com vocês, que é de um outro curso que eu tenho do TFM. Essa série de vídeos se chama assim,
é de uma matéria chamada assim, Métodos de Estudo da Bíblia, onde eu falo só sobre gêneros literários. Por quê? Porque a Bíblia é composta por muitos gêneros literários, entendeu? E aí, é isso que você vai fazer a distinção. Então, quando eu leio o texto da Bíblia, como nós lemos essa história, fizemos uma leitura literal do texto, pelo menos no primeiro momento quando a gente leu, era o que está sendo dito para nós. Depois a gente começa a olhar isso historicamente, dentro do contexto maior da história, para depois a gente analisar se isso está se tratando de uma narrativa, de uma história mesmo, se no meio dessa narrativa entra uma parábola, alguma coisa. Por exemplo, vocês não estavam aqui nos primeiros capítulos, né? O curso ainda era fechado nos primeiros capítulos de Gênesis. Mas, por exemplo, a Stephanie estava e tinha uns outros alunos que não estão mais no curso que estavam no início. E eu falei, Gênesis 1 é uma narrativa, então você vai ler literalmente, historicamente, mas quando você for analisar, ela não é uma narrativa histórica da criação. O texto de Gênesis 1 não está te contando como Deus criou literalmente o mundo, não é isso. O texto de Gênesis é uma narrativa, sim, mas é uma narrativa poética, ou seja, o que está sendo tratado ali no texto, ele não está dando uma explicação científica, ou uma explicação cronológica, ou uma explicação que foi exatamente daquela forma, entendeu? Eu vim de uma geração que nós líamos literalmente esse texto. Para você ter ideia, eu tive muita influência, tanto das Assembleias de Deus, dos teólogos pentecostais no início da minha fé, tanto que eu devorava todas as revistas CPAD que tinha na minha frente, mas em contrapartida eu também li os teólogos batistas. Eu tinha pilhas de revistas, Compromisso, que é a revista oficial da Convenção Batista Brasileira, né, da CBB, que era pela editora Joelma, antigamente, revista excelente. E tanto os assembleanos como os batistas, eles eram unânimes até em dizer que os dias eram literais naquela época, entendeu? Então dava a ideia assim, no domingo Deus criou a luz, na segunda-feira ele criou isso e tal, até chegar na sexta-feira criou o homem e no sábado ele descansou. A gente pensava assim, essa era uma leitura muito difundida. Depois, estudando, depois que fui estudar, depois de muitos anos, que aí eu fui entender que na verdade ele fala, é um texto não literal, é uma narrativa poética, e é uma narrativa poética que não é ainda original, porque o autor de Gênesis, o capítulo 1 de Gênesis, não é, ele está pensando, ele está extraindo a ideia de um outro texto, ele está pegando o relato da criação da epopeia de Gilgamesh, de um texto da Babilônia, da Suméria, um texto sumério. Ou seja, o que o autor de Gênesis fez? Ele pegou uma cosmovisão de mundo da criação, porque as pessoas já tinham uma visão da criação, e a visão mais comum da criação, para vocês terem ideia, olha como eram os textos, olha como é que eles diziam. Você tem textos que são mais antigos que o Gênesis, que é o Épico de Atarahazes do Egito, a Epopeia de Gilgamesh, e esses textos, por exemplo, lá na Epopeia de Gilgamesh, que é o grande clássico do mundo antigo, dizia que havia um duelo entre deuses, um duelo entre divindades. Um deus superior criou um deus com forma humana chamado Marduk. Esse Marduk, ele entrou em batalha com um monstro chamado Tiamat. Esse Tiamat aparece em algumas partes, né? O monstro marinho aparece em algumas partes do texto da Bíblia. Isaías cita, Jó cita, é uma figura mitológica. E aí a guerra desse Marduk com esse Tiamat, numa batalha, o Marduk foi lá e enfiou uma lança no monstro marinho, aí ele começou a jorrar água. Quando ele começou a jorrar água, o texto diz, né, da Epopeia de Gilgamesh diz que as águas subiram para cima formando os céus, as águas caíram embaixo formando o mar, e o corpo dele formou o mundo e formou os outros deuses menores, porque havia outros deuses dentro da barriga do Tiamat. Então aí começa todo o relato lá da epopeia
dizendo que o mundo ela é resultado de uma batalha cósmica entre deuses. No época de Atarahasi no Egito, dizem que foi o casamento de duas divindades que deu origem ao mundo. Então você vê que as cosmovisões, por sinal que a gente trata um pouco disso, aquela Bíblia que você tem lá da Thomas Nelson. Ele fala um pouquinho dessas literaturas lá naquela longa parte de introdução do Pentateuco. Depois ele coloca ali no meio do texto de Gênesis. Eu dei uma lida nessa Pompeia aí que é uma difícil de falar. Inclusive, nos primeiros textos é muito similar com a da Bíblia. Sim. É muito similar a forma de se expressar que no princípio isso. A terra estava sem forma e vazia. Isso. É muito similar. Agora, é o inverso, não é eles que é similar à Bíblia. A Bíblia é similar a eles, entendeu? Então, o texto de Gênesis ele é uma cópia. O Gênesis 1 e 2, ele é uma cópia. Só que ele é uma cópia fazendo o quê? Dando um novo significado. Ressignificando o texto, ou seja, o texto agora, a criação, ela é pensada não a partir do casamento de duas divindades ou de uma guerra cósmica, mas o mundo é a construção da palavra de um único Deus, da ordem de um único Deus. Você pode ver que em Gênesis 1, Deus aparece exatamente no posicionamento de um rei. A palavra disse Deus, Vaiomer Elohim, aparece 14 a 15 vezes dentro do capítulo 1, que toda vez está dizendo aqui, e disse Deus, e disse Deus. E à medida que Deus vai dizendo, as coisas vão acontecendo no texto. É exatamente a ideia de um monarca que dá um decreto, faz um decreto, e aquele decreto ele tem que se cumprir. Então, e aí você pode ver que se usa o nome Elohim para Deus, ou seja, dizendo que ele é o poder dos poderes, ele é o todo-poderoso, ele está acima das outras divindades. Então, o que Gênesis 1 é? É uma narrativa? É, mas é uma narrativa literal? Não, é uma narrativa poética, ou seja, está se utilizando de imagens e está se utilizando de uma outra literatura e das crenças do homem primitivo para poder defender a ideia monoteísta. Então eu posso agora colocar um terceiro termo, é uma narrativa poética teológica. Por que teológica? Porque a ideia é fazer uma defesa da fé monoteísta, da fé em um único Deus, como ele sendo o único Deus que deve ser adorado, porque ele é o único Criador, porque ele é o único soberano. E aí olha a evolução que existe no texto de Gênesis 1 em relação aos outros, porque os outros, todas as situações acontecem ou por guerra cósmica, principalmente as guerras cósmicas. E aí a ideia é assim, não existe adversário para Deus, não tem alguém que se equipare a Deus. Ele fala e as coisas acontecem, ponto final. Então é isso. Então os reformadores, logicamente que eles não enxergavam o texto dessa forma como eu estou falando. O texto de Gênesis passou a ser visto assim a partir do século XIX, a partir da teoria documentar de Julius Wellhausen, desse período para cá, entendeu? Do século XIX para cá que começou a se fazer essas leituras. Mas o método é válido, pensar isso literário, histórico, gramatical. Então assim, e aí fica uma ideia que os reformadores sempre deixarem aberto. Textos que nós não temos uma definição, textos que eles não chegam a uma conclusão, esses textos nós podemos discuti-los, nós podemos pensá-los. Então assim, toda vez que você achar um texto na Bíblia, um assunto que ele não está definido, que ele não é claro, e lógico, não dá para você sair definindo isso a qualquer custo, de qualquer jeito, não. Tem textos que tem, sim, um caminho, é que a gente talvez não conheça, né? Mas tem. Agora, existem textos que não fecham. Em textos que não fecham, por exemplo, essa questão escatológica, a igreja vai ser arrebatada? Não vai ser arrebatada? Se vai ser arrebatado, Jesus vai aparecer em dois momentos? Vai aparecer em um único momento?
A igreja vai passar pela tribulação, não vai passar pela tribulação? Não tem definições, porque os textos são obscuros. Eles dão margem para N interpretações. N, se você for olhar, principalmente do século XIX para cá, tem N interpretações sobre isso, entendeu? Aí tem a doutrina dos adventistas que vê a escatologia de uma forma diferente, aí tem os reformados que veem diferente, aí tem o movimento do John Derby, essa ideia que os pentecostais defendem, que alguns batistas defendem, a ideia, ela vem do John Derby, dos biblicistas ingleses. Eles que começaram com essa ideia de dispensacionalismo. O que leva a escatologia para esse lado de ficar fazendo isso é o conceito dispensacionalista. Então aí você vê N interpretações. Então você pode crer, você não vai estar errado se eu falar, não creio num arrebatamento, creio no juízo final, creio que vai ter um arrebatamento, creio que a igreja vai passar pela tribulação, creio que a igreja... você pode escolher o que você quiser, entendeu? É igual questão de salvação, são predestinados, não fecha. Textos onde não se fecha, doutrinas que elas não se fecham em si, você está livre para discussão. Textos obscuros como esses, que você não sabe se esses 3 varões são anjos, são homens, se Deus de fato, a gente estava falando da história da teofania, né, na última aula que a gente teve, se é uma teofania, se não é, pode ser qualquer coisa, a gente não tem, pode ser qualquer coisa e qualquer interpretação é válida. O que pode acontecer é um discordar do outro, falar, eu não concordo que seja assim. Eu tinha um aluno que eu defendia muito um ponto que, assim, muitas vezes o anjo do Senhor, para mim, na minha concepção, é um xalia. Eu até falei aqui na aula passada. É um anjo enviado com uma missão especial e aí ele é retratado como Senhor no texto. É um porta-voz com a mesma autoridade. Mas eu tinha um amigo que ele dizia que era uma teofania. Eu falei, tá bom, ponto final. Entendeu? Mas ele queria me forçar a acreditar na teoria dele. Eu falei, não, aí já não dá. A reforma nos fez livres para cada um pensar essas partes do texto como acredita, entendeu? Porque senão, de novo, a gente volta para a Idade Média, para uma única interpretação que você não sabe nem se está certo ou se está errado. Mas porque alguém disse que e usou de poder, né? Então isso é muito perigoso. Então aqui a gente não fecha em nada. Você pode, se você for pregar, ensinar, falar para alguém, você pode usar qualquer um argumento. Você pode usar até vários argumentos, né? E essa é uma sacada do judaísmo. Quando você pega os chamados gêneros midrash, o que eles são? Eles são comentários homiléticos. Eles não são comentários exegéticos. É igual, por exemplo, assim, você tem aqui no Brasil os comentários do pastor Hernandes Dias Lopes, são excelentes, mas eles são comentários homiléticos ou exegéticos? Oi? São exegéticos? Não, eles são homiléticos. Você pode ver que a gente também pode chamar de comentários positivos. Eles põem o texto. Aí você pode ver, por exemplo, qualquer comentário do Hernandes Dias Lopes, parece que você está ouvindo um sermão. Lê com cuidado. Se você ouvir imaginando ele falando, que é o que eu faço muito, né? Eu leio esses comentários, eu tenho alguns dessa série dele, é como se eu ouvisse ele falando, parece que ele está pregando, porque ele insere histórias, vocês já perceberam? Ele coloca ilustração dentro desses comentários, ou seja, são comentários expositivos, homiléticos. O comentário exegético, ele é mais científico. Por exemplo, você pega, tem um livro, um comentário de João, que é a interpretação do quarto evangelho de Charles Dodge. Cara, ele passa 100 páginas quase para falar sobre a questão do logos, só para falar de logos. No princípio era o verbo, só para fazer definições do logos na história, como esse logo foi desenvolvido, como ele aparece em outros textos. Isso é um comentário exegético, então ele é mais científico. E normalmente, via de regra, para as pessoas comumente é mais chato, porque tipo assim, fica debatendo uma questão
que você tem uma hora que você não consegue muito, você corre de perder o fio da meada com a história do logos para cá, logos para lá, logos não sei aonde, logos em Aristóteles, logos em Platão, logos em não sei o que, logos não sei aonde, entendeu? E aí você pega, por exemplo, um comentário expositivo, ele é muito mais simples, ele te dá um ponto de vista, às vezes ele tenta abrir um ou outro, mas ele não perde a sua ideia central, porque ele tem um tema, né? Ele está trabalhando, é uma exposição temática, ele tem um tema, uma divisão, e ele vai tratando disso. Não que os comentários científicos não tenham, né? Os midrashim, você pode ver que, quando você pega um midrash judaico, cada um conta a história de um jeito, que é como a gente prega. Se você ver 3 pessoas pregar sobre esse texto aqui, as 3 pessoas vão pregar com ênfases diferentes, com abordagens diferentes. Se estamos aqui em 5 pessoas, se a gente, cada um de nós, fazer, vamos como trabalho na próxima aula, uma biografia da vida de Abraão, cada um vai ter o seu enfoque específico, cada um vai traduzir a história de Abraão e trabalhá-la numa perspectiva, entendeu? Imagine, então isso é o que? Você vai ver que você vai ter 5 visões sobre o mesmo texto, 5 visões diferentes sobre a mesma história, entendeu? Lógico, vamos contar a história em si, mas as aplicações, as percepções, elas são diferentes, porque envolve a gente. Por isso que pregar é uma arte, eu sempre falo para as pessoas, pregar é uma arte, por quê? É uma ciência, é uma arte, é uma ciência porque eu me utilizo de ferramentas científicas, mas é uma arte porque é a minha autoexpressão, ninguém prega igual a ninguém, ninguém fala igual a ninguém, entendeu? Cada um de nós temos a nossa maneira de se expressar, o nosso histórico, o nosso entendimento. Eu, basicamente, se eu pegar um texto desse e eu tiver que pregar ele 3 vezes na semana, eu vou contar 3 histórias diferentes sobre o mesmo texto, entendeu? Por quê? Porque é uma história que me dá margem para fazer isso. Qualquer história, qualquer abordagem que eu fizer, qualquer ângulo que eu olhar, não está errado. Entendeu? E aí a gente precisa entender que muitos hoje, por exemplo, essa questão aqui da reforma protestante, para muitos grupos foi mal interpretada. A gente chega na igreja e a gente tem muitos teólogos no nosso meio, vou falar das assembleias, né? Mas posso falar de outras, de onde eu tive. Mas tem muita gente que só consegue ler o texto por uma via. Você pode ver que tem pregador que ele precisa repetir a mesma mensagem, entendeu? Pregadores itinerantes têm muito isso, e não é às vezes só por conta de não é só por conta de que assim ele vai se utilizar em lugares diferentes, né? Que é uma vantagem, mas é que às vezes o cara ele não consegue, ele está tão fixo, o texto quer dizer isso, então ele se apega a isso. No meio tradicional isso é mais comum. Eu fui de igrejas presbiterianas, batistas, mais tradicionais, eles fazem uma leitura muito rígida do texto, muito rígida. Então imagina, o cara pregando essa mesma história com esse mesmo enfoque dentro de 5, 10 anos, entendeu? Nem as pessoas querem mais ouvir, nem ele quer mais falar. Por quê? Porque eles se prenderam no método. Existe uma chamada nova hermenêutica, né? A nova hermenêutica, ela tem pontos positivos e negativos, mas a nova hermenêutica, ela te leva mais a olhar para histórias como essas e te deixa mais na liberdade de você fazer a escolha da sua abordagem dentro da história, entendeu? Então eu posso falar dessa história sendo como 3 anjos, eu posso falar dessa história como sendo uma teofania, eu posso falar dessa história como sendo 3 profetas. Em nenhum momento eu estou ferindo o texto, porque o texto ele não se fecha, ele te dá margem para essas interpretações, ok? Então, guardem isso, lógico, isso é algo que você trabalha com cuidado. É muito importante a gente ter as ferramentas. Eu acho que eu tenho esse módulo fechado, eu vou soltar para vocês no grupo esse módulo de compreender o texto da Bíblia, que é a minha forma de hermenêutica, de análise do texto. Entendeu? Eu olho por muitos ângulos diferentes e sem perder o centro, né?
Porque existe um centro ali, existe um centro do autor. O autor ele tem uma ideia quando ele está contando a história, entendeu? Mas sem perder esse centro, conseguir você fazer vários olhares para o texto. Isso é muito importante. Eu acho que o maior pregador é o pastor, porque o pastor ele é desafiado. Imagina, o cara pastoreia 10, 20 anos, 10 anos numa mesma comunidade, todo domingo ele tem que estar ali pregando. Imagina o desafio para ele, ter que recontar essa história aqui durante 10 anos, quantas vezes talvez ele não passe por aqui? Você está entendendo? E as pessoas guardam o que a gente fala, guardam os nossos acertos e principalmente os nossos pisados na bola. Entendeu? Elas guardam. Então, fica difícil, é desgastante para um ministro. Às vezes eu vejo alguns pastores que estão há 40 anos na liderança da mesma igreja, eu até entendo quando eles começam a criar histórias e viajar, entendeu? Como um pastor que eu gosto muito, que foi meu pastor, que aí teve um ano aí que ele arrumou muito problema na mídia aí com as interpretações do texto dele, mas depois de 40 anos, mais de 30 anos pregando na mesma igreja, acho que qualquer um já fica meio deslocado. Mas uma forma de nós mantermos sempre renovada a nossa abordagem no texto é entender que, principalmente os textos narrativos, textos que contam histórias, diferente das cartas, que as cartas, por exemplo, os textos doutrinários, eles são mais fechados numa ideia, não tem muito como você fugir, porque existe uma sequência lógica do autor, do escritor da carta, e ele está, de fato, desenvolvendo, está defendendo um ponto de vista. Então não tem muito como você fugir daquilo. Por exemplo, não tem como eu chegar naquela sessão de Romanos ali, do finalzinho, e falar sobre a justificação, porque a ideia é falar sobre isso, o tema é esse, entendeu? Que está permeando ali. Não tem como eu tentar criar algo. Por isso que tem muita gente que tem dificuldade em pregar cartas. Porque as cartas, elas têm uma lógica. E basicamente ali não dá para você fugir muito. Você tem que ter muita habilidade. E essa habilidade que eu falo é um conhecimento assim, muito grande do texto para você conseguir fazer uma releitura. Aí você já tem que ter uma maturidade teológica grande. Mas as histórias, as narrativas, elas são um prato cheio, cara, para você fazer, olhar de vários lados, de vários ângulos diferentes. Você pode pegar um texto, uma história, uma passagem. Vamos pegar, por exemplo, a história lá de Elias lá, fugindo lá da Jezabel, dormindo lá, depois Deus encontrando com ele na caverna. Cara, você pode fazer N leituras, você pode pregar de segunda até sábado naquele texto. Por quê? Porque é uma história. Eu posso usar o contexto anterior, eu posso focar na história, eu posso focar no Elias, eu posso... Entendeu? Há uma liberdade que outros tipos de textos dentro da Bíblia não te dá essa liberdade. Então, você está começando a exercer seu ministério e os futuros pregadores usem mais as histórias. E até porque o conteúdo de história ele fixa muito mais na mente de uma pessoa simples do que não estou dizendo que você não deve pregar o conteúdo doutrinário, mas você tem um texto, uma Bíblia na sua mão, que ela é 80% narrativa, ela é 80% foco narrativo. Então assim, por que você vai começar pelo mais difícil? Se você tem a maior parte do bolo num gênero literário específico, então use essa maior parte. Aí conforme você for aumentando suas habilidades, você for crescendo, aí você vai para as partes mais difíceis, entendeu? Aí você se desafia a pregar sobre eleição e predestinação em Efésios capítulo 1, verso 5, entendeu? E 6, você se desafia a pregar sobre alguns conceitos que você vai, sobre a justificação ali, sobre a queda e justificação, a releitura de Gênesis em Paulo ali, de capítulo 1, 18 até o 5, 11, aí você se desafia isso, mas entenda primeiro as narrativas, ela é parte fundamental do nosso texto, ok? Bom, o que acontece aqui em relação a esses três varões? Abraão leva eles para a tenda e ele os alimenta, e aqui é uma coisa interessante, a comida que
que eles preparam para eles, né? Ela prepara uns bolos para eles feitos de farinha, só que você percebe uma coisa que depois na lei vai ser proibido. No verso 8, diz assim o texto: e tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. Manteiga, leite e carne, nesses dias, aqui você vê que eles comeram uma comida onde você tem carne misturada com leite. Depois, na lei judaica, isso vai ser terminantemente proibido. Até hoje o judeu não mistura carne com leite. Se você for no McDonald's em Israel, você vai ter alguns lanches que não vai ter o queijo junto com a carne, para ser kasher, entendeu? Tem outros que vão cheddar, não vai ter, entendeu? Pode ter um outro molho, mas não nada que contenha leite, você não vai comer uma maionese ou algo parecido a um requeijão junto de uma carne, entendeu? Não rola isso, não é kasher, né? não é alimento santificado. Mas você vai vendo aqui que nesse exato momento isso aqui ainda você está num tempo anterior à lei e isso acontece normalmente. É interessante que eles estão ali do lado de fora, a Sara está do lado de dentro da tenda, e um deles pergunta, né, onde está a Sara, tua mulher? E aí ele fala que está na tenda, e aí vem essa palavra, esse anúncio, né? Eles são porta-voz, na verdade eles vêm até Abraão para serem porta-vozes do nascimento, do anúncio do nascimento de Isaac. E ao dizer isso, né, o texto faz questão de enfatizar no verso 11 que eles já eram bem adiantados em idade, e Sara desacredita, né? Sara não acredita que isso poderia acontecer. Então esse texto aqui ele já nos ensina um pouco sobre as promessas de Deus de forma prática e sobre o fator de que Deus não está limitado ao tempo e ao espaço. Nós estamos condicionados pelo tempo, nós estamos limitados pelo tempo, nós podemos achar que algumas coisas nós não somos capazes mais de viver ou de fazer, porém Deus ele tem o controle da história, ele tem o controle da história e ele pode pegar situações onde nós já não acreditamos mais que essas situações possam se tornar reais e ele as torna real. Tanto que o verso 14 é a chave aqui, onde diz assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. É interessante que depois vai nascer o Isaac. O nome Isaac significa exatamente riso, né? Significa exatamente naquele dia aqui, ela riu como que desacreditando, uma risada irônica. E no dia que Isaac nasce, seu riso é de alegria, uma expressão de alegria e louvor a Deus. Depois, tem uma outra parte aqui, onde a conversa ela muda, né? Para um outro momento, onde o texto no verso 16 diz que eles começam a ir embora, e aí Abraão vai acompanhando, e aí o verso 17 diz: e disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Você vai percebendo aqui que Abraão, ele, em muitos momentos, ele é tido, embora o texto não faça essa menção aqui, mas é citado em outro momento, mas você vê que Abraão ele é tratado como se ele fosse um profeta. Você percebe que ele tem visões. Teve uma aula que eu falei exatamente sobre essa questão dele enxergar o Senhor com os olhos abertos. Você vai ver que Deus trata ele nessa perspectiva de que não iria ocultar o que ele iria fazer, ou seja, você vê que isso aparece, a forma de tratar é exatamente como se ele fosse um profeta. E lá no capítulo 20 de Gênesis aparece exatamente essa menção a Abraão como sendo um profeta. Deixa eu mostrar aqui, Gênesis
capítulo 20, é onde se dá a história em Gerar com Abimeleque. Cadê? Gênesis 20, verso 7, o texto diz assim: quando se dá um episódio no capítulo 20 parecido com o que aconteceu lá no Egito. Abraão ele vai para uma cidade chamada Gerar, e lá ele mente de novo sobre a Sara, dizendo que é irmã. Só que aqui que eu falei, né, é uma diferença do primeiro texto, de quando ele desce no Egito, porque lá Deus pune com pragas o faraó. Por isso muitos comentaristas acreditam que a punição foi por causa do pecado do faraó. E o possível pecado do faraó seria ele ter possuído Sara. Aqui não. Aqui o texto começa dizendo assim, verso 4. Faz questão de dizer, ora, Abimeleque ainda não havia a possuído. Tá vendo? Quer dizer, se o texto ele deixa entender, aqui ele faz essa menção, não a havia possuído, fica meio que implícito, subentendido que no outro caso poderia ter acontecido isso, né? Mas ele diz, ora, Abimeleque ainda não havia possuído, por isso disse o Senhor, matarás até uma nação inocente? Aí o Abimeleque responde, não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão, com sinceridade de coração, e na minha inocência fui que eu fiz isso. E aí olha o que Deus diz no verso 6, respondeu-lhe Deus em sonho, bem sei que com sinceridade de coração fizesse isso aí. Então você viu por que Deus intervém? Porque ele olha para o coração de Abimeleque. Ele intervém porque a motivação, o coração do Abimeleque é bom. Você vai ver esse mesmo contraste na história do Caim e Abel, que Deus está sempre olhando para as motivações do coração. E aí Deus diz, bem sei que com sinceridade de coração fizesse isso, daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permitir que a tocasse. De novo, você vê que dá essa ênfase de Deus intervindo e na primeira história não acontece isso. Aí o verso 7, agora pois restitui a mulher ao seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se porém não lhe restituires, sabe que certamente morrerás. Tudo e tudo que é teu. Coisa terrível, né? Que enquadro, que situação. O que você percebe então? Quando Deus fala aqui, então, não vou ocultar a Abraão o que tem que fazer, exatamente como tratam nessa perspectiva de um profeta, né? Não sei se vocês já viram Abraão ou pensaram em Abraão nesses termos, ou só pensaram nele como sendo um patriarca, um pai da fé, e não como um profeta, né? Tá vendo? Já te dá uma outra leitura sobre a vida de Abraão. Pense nele agora da perspectiva de um profeta e vá analisando essas experiências, esses encontros, essas visões que ele tem, esses sonhos. E aí o Senhor diz que vai destruir Sodoma e Gomorra, né? Na verdade as 5 cidades estão inclusas aqui, as outras 3, né? Na verdade estão inclusas aqui. E aí começa um processo de debate de Abraão com o Senhor. Isso é muito interessante nesse texto. Por quê? Porque aqui você começa a entender um pouquinho duas coisas. Primeiro, sobre o que é intercessão. Esse pincel hoje está contra mim, não tem mais como usá-lo aqui. Você vai entender hoje sobre o conceito de intercessão. Você pode ver que Abraão, ele se coloca diante de Deus não em favor da cidade, não em favor deles, porque a maldade deles era conhecida. Vamos dizer que as práticas deles subiram até os céus. Porém, ele está pensando provavelmente no seu sobrinho Ló, porque embora eles tivessem tido divergências, Ló era um homem justo, Ló era um homem que temia a Deus. Fica implícito isso no texto, não está muito claro, mas dá a impressão, ou o afeto que ele tinha por Ló. Então você vê que ele começa a interceder, ele começa a se colocar diante de Deus em favor do sobrinho. Ele foi o homem que enfrentou
4 poderosos reis para salvar esse sobrinho. E agora ele se coloca diante do Senhor para que esse sobrinho seja salvo. E o que é intercessão? A intercessão é exatamente isso, é tomar o lugar de outro, é tomar o lugar, assim, se colocar como uma espécie de escudo sobre a vida daquela pessoa. A intercessão é você se colocar diante de Deus, é advogar diante de Deus a causa de alguém. É como se você se colocasse como um advogado diante de um juiz. Tanto que no Novo Testamento, Cristo assume um papel de intercessor. Por quê? Porque ele está se colocando entre o juiz, o eterno, e nós. É ele quem advoga as nossas causas. Tanto que na primeira carta de João, o evangelista diz assim, na primeira carta: se contudo pecarmos, filhinhos, não pequeis, né? Mas ele fala, se contudo pecarmos, temos um advogado da parte de Deus, nós temos um advogado que intercederá pela gente. Então Jesus, ele se coloca nesse papel de advogado. Quando nós intercedemos pela vida de alguém, ou por uma pessoa, ou por uma nação, por algo, por alguém ou por algo, nós nos colocamos diante de Deus em favor daquele algo. Isso significa também que nós assumimos uma responsabilidade espiritual sobre aquela situação. Então, entenda que essa era uma questão muito discutida ali no final dos anos 90 e início dos anos 2000, que alguns achavam isso uma tolice e outros achavam veio uma galera do movimento da batalha espiritual, do movimento do G12, daqueles movimentos defendendo um ponto de vista, e aí veio os conservadores, né? Incluindo nosso grande teólogo, mestre da IPB, né? Que hoje está nos Estados Unidos. Ele era o caçador de bruxas aqui no Brasil, né? Nos anos 90. E aí o que acontece? Alguns comentavam que muitos livros surgiram no Brasil falando sobre que a intercessão faz com que a gente carregue pesos, fardos, né? E aí a galera mais tradicional que achava isso uma furada, eles diziam, não, Cristo é quem carregou todos os fardos, Cristo é quem carregou os pesos. De fato, o texto diz que Cristo carregou o fardo de condenação. Cristo carrega os nossos fardos. Só que Paulo diz no Novo Testamento que nós precisamos carregar os fardos uns dos outros. E carregar fardos, ali, ele está falando exatamente de sofrer por causa do outro. Então, quando eu cuido de pessoas, quando eu pastoreio, quando eu discipulo, quando eu mentoreio, quando eu caminho, quando eu vivo uma vida com pessoas, eu sofro por causa delas. Eu sofro por causa das atitudes delas em relação à minha vida, e eu sofro para poder instruí-las, eu sofro para poder gerá-las, eu sofro no processo de formá-las. O Paulo diz que ele sente dores de parto até que Cristo fosse formado na vida de uma determinada comunidade. Com isso você vai entender que a intercessão também faz com que a gente carregue pesos e fardos. Quando você está diante de uma situação, quando você está orando por um grupo, quando você está orando por uma situação específica, é muito comum você sentir na sua alma, muitas vezes, a agonia ou sofrimento de por quem você está intercedendo. Quando a gente começa a interceder, quando a gente ora um pelo outro, a gente conecta a nossa alma uns com os outros. Quando o Novo Testamento fala de unidade, essa unidade ela não é apenas num sentido teórico, num sentido formal da palavra, que nós estamos unidos pelo fato de estarmos juntos. Não. Existe um conteúdo mais profundo, que eu posso dizer que é um conteúdo místico, um conteúdo existencial, um conteúdo espiritual. Nós estamos unidos espiritualmente uns aos outros. Na verdade, nós estamos unidos a todos, porque todos nós continuamos sendo Adão.
Todos nós somos fragmentos da mesma maquete, do mesmo original. Agora em Cristo, aqueles que creram em Cristo, eles estão se desconectando do velho Adão para se conectar ao novo. E aí o que acontece? Quando a gente ora, quando a gente intercede, a gente carrega os outros. A gente carrega, é muito comum. Você sentir a angústia do outro, a dor do outro, a perseguição do outro. Então, interceder é uma vocação, é um chamado para se colocar no lugar do outro, é um chamado para advogar a causa do outro diante de Deus através das nossas orações. Esse é o primeiro ponto que você percebe aqui. Um outro segundo ponto, que também está relacionado a esse, é você vê que Abraão ele começa a debater com Deus, ele começa a questionar. Você vê que a postura dele é uma postura de humildade. Ele, em algum momento ele fala, óbvio, só mais esta vez, tipo, peço humildemente, mas ele está debatendo com Deus. Nós viemos, pelo menos eu cresci num contexto bem religioso, onde até as nossas orações, elas eram meio que, como é que eu vou dizer? Elas eram meio que em formato de fórmulas. Era muito, eu lembro de uma época que eu ia ouvir os ministros orando, era muito parecido, impostava-se a voz, tipo, soberano Deus, eterno Pai, tu que és inefável. Mano, às vezes o cara nem sabia mais o que ele estava falando, mas estava lá, entendeu? Estava lá. Era bonito aquilo, entendeu? Só que às vezes o nosso coração, as nossas palavras estão dizendo isso, a nossa boca está dizendo isso, mas o nosso coração não está dizendo isso. O nosso coração está falando, que raiva eu estou de ti, Deus. Se fosse um ser humano, quebrava na pancada. Às vezes nosso coração está assim, e aí a gente está falando uma coisa e o coração está dizendo outra. E Deus enxerga a motivação, Deus enxerga para além das nossas palavras, Deus enxerga a realidade de quem nós somos. Deus sabe onde nós estamos, quem somos e o que nós estamos vivendo. Às vezes nós tentamos ocultar alguns sentimentos dentro de nós. Às vezes nós colocamos máscaras para nós mesmos. Que é o pior tipo de máscara. Nós colocamos máscaras para nós mesmos. E a gente acha que vai colar diante de Deus, que eu vou passar isso para Deus e tipo, vai ficar como se fosse isso. E Deus está vendo quem eu sou. Deus sabe o que está no meu coração. Então você vai ver que em alguns momentos você vai olhar para o livro dos Salmos, você vai olhar para o texto de Lamentações, o texto de Lamentações nem tanto, mas o livro dos Salmos, Jeremias. Quantas vezes Jeremias não se coloca? Olha o que ele diz para Deus. Ele fala, iludiste-me e iludido fiquei. Na nossa língua portuguesa esse texto não tem tanto, até tem, se você parar para pensar, mas a ideia do hebraico é seduziste-me, é como, ele tem uma metáfora até erótica por trás, é a ideia de uma pessoa que seduz a outra e engana ela. É isso que ele está dizendo para Deus. Ele está dizendo que Deus o seduziu e o enganou. Qual passagem? Deixa eu agora lembrar aqui. Deixa eu pegar uma referência aqui de cabeça. Jeremias. Isso, está rápido aí. Verso 20, capítulo 20, verso 7, isso mesmo. Lê, por favor. Ó Deus, tu me enganaste e fiquei enganado. Tu és mais forte do que eu e me dominaste. Todos zombam de mim, caçoam o dia inteiro. Aí dá continuidade. Veja só esse verso 7. Continua? Não, só o verso 7.
as pessoas elas têm são coisas que é difícil de falar, ainda bem que meus vídeos eles ficam fechados mesmo, ninguém fica tendo acesso, mas assim, existe muitas metáforas eróticas no texto da Bíblia, isso daí é um fato. Por quê? Porque a metáfora erótica, ela fala da intimidade, não existe uma linguagem entre os seres humanos mais íntima do que a linguagem erótica. O Cântico de Salomão, ele é todo um texto erótico. Uma vez eu falei isso, aconteceu o que aconteceu aqui, metade da sala, ou mais da metade foi embora, entendeu? Falei, não, que absurdo, como é que o cara fala que esse texto está falando de erotismo? Tá, infelizmente ou felizmente tá. E na verdade, o erotismo do Cantares esconde uma profundidade de espiritualidade que poucas pessoas na história conseguem tocar na espiritualidade daquele texto. A gente consegue fazer olhares sobre a relação de Deus com Israel, os cristãos fazem uma conexão, né, uma leitura alegórica em relação a Cristo e a igreja, mas na verdade o que está se falando ali é a metáfora da sexualidade, da unidade. Por quê? Porque essa é a linguagem mais íntima entre os homens. Só que você precisa entender que assim, as metáforas de sexualidade no texto da Bíblia hebraica, ela está fazendo conexão, já que a sexualidade é o que é mais íntimo na relação entre os seres humanos, o que é mais íntimo na nossa relação com Deus? Oração. Tá vendo? A gente nem pensa na oração como sendo o maior ato de intimidade onde a gente tem diante de Deus. Se você for pensar que Deus, na oração você abre, você pode rasgar o seu coração diante de Deus, você está nu diante de Deus, e dependendo do nível de comunhão e intimidade que você tem com Deus, Deus vai abrir o coração dele para você. Olha o que o texto está dizendo: ocultarei eu a Abraão o que eu vou fazer? Tipo assim, como é que eu vou ocultar isso dele? Como é que eu vou sair daqui e passar despercebido? Por quê? Por que isso? Porque Abraão conhece, é íntimo, é próximo. Deus ele tem assim como Abraão ele tem um compromisso e um comprometimento com o Eterno também tem um compromisso e um comprometimento com Abraão. Já pensou você chegar na sua vida a ser alguém que Deus possa dizer acerca de você: vou ocultar do Júnior o que eu vou fazer? Não posso, eu tenho que falar para ele, porque nós andamos ali lado a lado. Já pensou dizer da Juju, vou ocultar dela o que eu tenho para fazer? Não, ela anda comigo, ela é minha íntima, ela é minha querida. Já pensou Deus dizer acerca de você, Flávia, vou ocultar da Flávia o que eu tenho para fazer? Não. Então perceba que é isso que eu falo dessas narrativas. Eles vão soltando pequenas fagulhas que elas são poderosíssimas quando a gente compreende algumas realidades. Então Deus ele está aberto para ouvir o que você tem a dizer de fato. De fato, Deus não tacou um raio na cabeça de Jeremias. A linguagem aqui, ele está falando: seduziste-me, Senhor, seduzido fiquei. Tu fosse mais forte que eu e prevaleceste a ideia de alguém que está abusando de outro, de um homem que seduz uma mulher e depois vence ela e a possui. É isso que ele está dizendo. Você fala isso com um religioso, ele tem um troço. E Deus não mandou um raio, porque ele está vendo a sinceridade. Pessoas que levam Deus a sério, elas ficam magoadas com Deus, sim. Pessoas que levam Deus a sério na sua jornada, elas ficam chateadas com Deus, sim. Pessoas que levam Deus a sério ficam indignadas com Deus, sim. Mas Deus as conhece. Deus as conhece. Então o que Deus espera de nós? A principal coisa, a principal realidade que Deus espera de nós é que nós sejamos sinceros acerca da nossa própria vida. Porque você não pode ser curado por Deus e Deus não pode começar a tratar a nossa vida enquanto a gente coloca máscaras. Enquanto a gente tenta fugir da realidade. Não, você pode se esconder de todo mundo. Você pode pôr máscaras nos seus relacionamentos com todo mundo, mas diante de Deus nós estamos nus. Ele sabe quem nós somos, Ele sabe de fato como nós vivemos.
Na terapia, a terapia ela começa quando o paciente ele se propõe a começar a falar o que ele sente. Tanto que o papel do terapeuta é ouvir. O bom terapeuta não é o que fala, é o que ouve. Por quê? Porque na terapia a pessoa ela vai falando, ela vai tirando esse fardo, ela vai revendo a história dela. Nós temos muita dificuldade de nos encararmos. Nós temos muita dificuldade de olhar para o nosso passado. Você já percebeu que tem coisas na sua história? Tudo bem que vocês todos são muito novinhos, mas quando chegar na minha idade, vocês vão ter muito disso. Talvez vocês já tenham, com certeza, todos nós temos. Mas na minha idade vocês vão ter bem mais. De você olhar assim e falar, poxa, eu não quero nem lembrar disso. E tem coisa que a gente força para tentar apagar da lembrança. Você não quer pensar naquilo, você não quer fazer com que aquilo exista. E às vezes a gente age de tal forma que ela entra no nosso subconsciente e você nem se lembra daquilo. Por quê? Porque você não quer lidar com aquela emoção. Mas ela está ali te ferindo, ela está ali te machucando, ela está ali moldando o seu comportamento, moldando as suas atitudes, moldando a sua cosmovisão inconscientemente e te levando a viver talvez uma vida ruim. Quando a pessoa ela começa a falar ali no processo de terapia, ela começa a fazer aquela autodescoberta, aquela viagem que ela tanto tem medo para dentro de si mesma. E o terapeuta é o cara que vai dar as mãos para caminhar com ela nessa jornada de redescoberta, de autoanálise, de reavaliação. Imagine que você está diante daquele que verdadeiramente pode curar todas as suas emoções e a sua história, que é o Eterno. E que ele já conhece, sabe de tudo. Às vezes, você ainda pode tentar enganar o terapeuta, como muitos amigos meus pastores vão fazer terapia, alguns são muito ligeiros e dão um perdido nos terapeutas. Aí eu só, mas de Deus, você nunca vai poder dar um perdido em Deus. Você nunca vai poder, você pode achar que você está só expondo a sua verdade, mas Deus sabe de tudo. Ele estava com você em todo o processo da sua vida que você passou, sendo bom ou mal. E talvez você já levante aquele questionamento: e por que Deus permitiu? Gente, desde que nós vivemos um mundo marcado pelo pecado, desde a queda do homem, o mal entrou no mundo. E algumas situações nós vamos nos tornar apenas vítimas delas. Nós não temos o que fazer, somos vítimas. Outras tantas nós somos responsáveis, mas outras somos vítimas. E por que Deus permitiu? Deus permitiu porque o mundo o rejeitou, porque o mundo se distanciou dele, porque o mundo abriu um espaço para o mal, porque nesse mundo a vontade de Deus não é feita, nesse mundo a vontade de Deus não é realizada. Por isso Deus tem novos céus e uma nova terra, uma nova realidade, uma nova era, um novo mundo, porque nesta atual conjuntura a vontade de Deus não é realizada, o ideal de Deus ele não é realizado nesse mundo, entendeu? E no mundo então marcado pelo caos, no mundo em desordem, no mundo onde os homens abandonaram a Deus, o mal, ele entra na história. No mundo onde as pessoas abandonaram a Deus, a morte reina. A morte, o mal reina. E nós vamos lidar com essas facetas, com essas faces do mal. Mas se você chegou até o dia de hoje, isso mostra que Deus estava tanto com você na sua história, que você chegou no dia de hoje, que Ele te preservou, que Ele te sustentou, que Ele esteve ali te segurando. Agostinho diz no seu livro de Confissões, ele olha para o passado dele e ele teve uma vida dissoluta, uma vida bagunçada. Só que ele percebe, ele vai olhando, ele vai fazendo esse processo de voltar, de rever a vida, e ele fala: Deus estava muito com a minha alma, eu só não sabia. Deus estava ali presente em cada processo, Deus estava em cada momento, até porque não existe lugar onde Deus não esteja, entendeu? Ele é, se Ele é, Ele está em tudo, ok? Então assim, você percebe então que você pode lidar com Deus, você pode ser sincero e deve ser sincero diante de Deus. Se você está indignado,
Fale. Trate isso com Deus. Se você está revoltado com Deus, com a vida, fale. Isso será libertador. Isso será libertador na sua vida. Deus não joga um raio em Jeremias. Deus trata com ele. Você pode ver o verso... O próprio Jeremias, ele vai viver num processo de autocura. Ele começa dizendo, olha o que ele diz no verso 7. Persuadiste, Senhor, persuadido fiquei. Talvez nunca mais você vai olhar para esse verso, né, como está aqui. Mais forte fosse do que eu e prevalecer. Sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zombam de mim. Porque sempre que falo tenho que gritar e clamar violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludíbrio todo dia. Ele está falando da vocação de profeta dele, está falando de como ele é rejeitado enquanto porta-voz do Senhor. Aí o verso 9, quando eu pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei mais do seu nome, então isso me foi no coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais. Então ele está numa angústia, numa crise de vocação muito grande, ele está perplexo, ele quer desistir da vocação dele, ele quer desistir dessa árdua tarefa que Deus lhe concedeu, mas ao mesmo tempo ele não consegue, porque ele já está envolvido, ele já está entrelaçado, aliançado, ele já está numa relação de casamento com o Eterno e com aquilo que o Eterno lhe confiou. E aí o verso 10 ele diz, porque ouviu a murmuração de muitos, há terror por todos os lados, denunciarem, e o denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece, dizem, bem pode ser que dele se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e deles nos vingaremos. De certa forma está dizendo para Deus que até os seus amigos ele perdeu nessa de obedecer a Deus, até as pessoas que eram amigas agora se tornaram contrárias e quer ver a queda dele. Aí o verso 11 parece que ele subitamente ele recobre o sentido e diz assim, mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, serão sobremodo envergonhados porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo, esquadrinhas o afeto e o coração, permite, veja eu a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. E aí termina com uma fala muito comum dos Salmos, né? Aqui, esse texto é muito poético, né? É muito poético. Verso 3, cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Você viu como a confissão fez bem para ele? Ele rasgou o coração, ele expôs as suas dores, ele falou, e parece que enquanto ele falava de tudo isso e olhando para a sua história, ele foi vendo que, mesmo diante de tudo isso, ele sabia que ele estava nas mãos de Deus, ele sabia do cuidado de Deus, ele sabia do amor de Deus, ele sabia da graça de Deus. Então, a oração é o nosso maior vínculo de intimidade em relação a Deus, entendeu? Porque é o espaço, é o momento onde nós estamos nus, nós estamos diante de Deus. Deus sabe quem nós somos. E é um momento que Deus ele quer expressar a verdade dele. A oração ela é uma troca. Assim como a sexualidade, o relacionamento sexual entre um homem e uma mulher é uma troca, onde um se completa no outro. Por isso o texto diz, e não serão mais dois, mas serão uma só carne. A oração é o lugar onde nós nos completamos em Deus, é o lugar onde nós nos conectamos em Deus, é onde nós podemos estar abertos para Ele, ser para Ele e Ele para nós. Então esses textos que usam essas metáforas da sexualidade na Bíblia hebraica, é exatamente para falar de algo muito mais profundo, que está falando do nosso relacionamento com Deus, porque à medida que nós nos relacionamos com Deus, nós vamos nos encontrando. Por isso o Calvino ele dizia lá no século XVI, né? O conhecimento de Deus leva ao conhecimento de mim mesmo, ao autoconhecimento. Então, Abraão ele consegue, ele é um homem que ele está disposto a interceder e ele expressa a indignação dele. Senhor, não é possível que o Senhor vai matar o justo com o ímpio. Longe de ti fazer isso, não é assim que ele começa a conversa?
longe de te fazer isso, tipo assim, eu não estou acreditando que você vai ser capaz de fazer uma coisa dessa. Eu não estou acreditando que você vai fazer isso, Senhor. Não é possível. Não, tem algo errado. E você vê que ele vai tratando, ele vai debatendo, ele vai lutando com Deus. Isso nos mostra um outro aspecto da oração. A oração é luta. A oração envolve luta. A oração envolve, sabe, você está ali diante de uma causa. Por isso que a oração é um processo de agonia. De agonia. Você agoniza enquanto você ora. O processo da oração é a mesma coisa com os homens e mulheres que receberam o ministério da palavra. É agonizante. Você pregar é agonizante. Você abrir a boca para falar é agonizante. Entendeu? Eu não tenho na minha vida um momento da minha vida que eu abro a boca para falar, e eu abro a boca para falar da palavra todo dia, e não seja um momento agonizante da minha vida. Ou seja, todo dia minha vida está em agonia. Entendeu? Todo dia. Por quê? Porque você está diante de Deus, você está diante dos homens, você está diante de você, de quem você é. E isso já não está só claro diante de Deus, está claro diante de mim, está claro quem Deus é, está claro quem eu sou, está claro quem o outro é, entendeu? Então é um momento de agonia. Quando você lê a biografia do Spurgeon, ele fala do sofrimento dele, de todas as vezes que ele tem que vir para o púlpito, de como era agonizante, de como era dilacerante estar ali. Por quê? Porque nós não estamos falando das coisas dos homens, nós estamos tratando com realidades muito maiores. E eu digo aquilo, eu reafirmo aquilo que eu disse ontem. O Evangelho é o poder de Deus. A palavra de Deus na boca de um homem de Deus muda as realidades. Um dia uma nação inteira estava passando fome. Uma mulher assassinou o filho para comer. E alguém chega para o rei falando dessa calamidade. Eles estavam cercados por um país estrangeiro, não tinham como sair, não tinham como ter comércio. Foi uma estratégia de guerra para acabar com Israel. E alguém vai atrás do homem de Deus. E o que o homem de Deus diz? Ele fala: amanhã, neste mesmo horário, haverá suprimento. Amanhã, neste mesmo horário. O soldado do rei desacredita, o profeta ainda fala: você vai ver e você não vai experimentar. Enquanto isso, do outro lado, aí o autor do segundo livro dos reis faz questão de falar de 4 leprosos que estão vindo num acampamento, estão próximos do acampamento dos sírios, e resolvem ir lá pedir comida, onde um deles ainda interpela dizendo: não, mas a gente vai lá, se a gente for lá eles vão nos matar. Aí o outro fala: ele está com fome, se a gente não for lá, a gente vai morrer aqui, ou morre aqui ou morre lá, então vamos tentar a sorte. E quando chega lá, encontra o quê? Um acampamento vazio. Algo aconteceu. O terror do Eterno veio sobre aquele lugar. E estava ali tudo para todos. A palavra, Eliseu, ele tinha dito o quê? Amanhã, neste mesmo horário, vocês terão suprimento. A palavra de Deus, na boca de um homem de Deus, transforma realidades. Sabendo disso, como é que você não agoniza quando você vai pregar? Não tem como. A oração é uma das nossas armas mais poderosas. A oração, ela traz uma revolução silenciosa. A oração, ela promove mudanças, ela realiza milagres, ela mexe nas estruturas da realidade. A oração é a própria guerra. Por que você acha que Martinho Lutero conseguiu enfrentar tudo que ele enfrentou? Ele era um homem de uma disciplina profunda de oração. Diz a biografia de Lutero que ele jejuava 7 dias seguidos, que ele orava, via de regra, no mínimo 3 horas por dia. E imagine as agonias que ele foi sentindo, as lutas, né? Na biografia ele fala que ele viu o próprio diabo tentando fazer ele desistir desse processo da reforma. É interessante que até no filme lá de Lutero, ele tem esse processo que ele está se debatendo em oração dentro da cela dele lá no monastério. Por que ele venceu? Ele venceu porque ele foi um homem que sabia que a oração era algo revolucionário. Veja a intercessão de Abraão. A intercessão de Abraão não impediu que Sodoma, Gomorra e as outras cidades fossem destruídas, mas a intercessão de Abraão, que estava focada em Ló,
preservou a vida do seu sobrinho. Logicamente, a oração não muda Deus. O Kierkegaard já dizia que as nossas orações mudam a nós mesmos. Nós somos transformados enquanto nós oramos. Mas a intercessão, ela pode quebrar sentenças. A oração, ela pode mudar, revogar sentenças. Porque nem sempre na verdade, nenhuma sentença de Deus é a vontade de Deus. A sentença e o juízo de Deus é consequência, é uma punição à maldade dos outros. Se alguém se arrepende, aquela punição é revogada. Olha para a história do livro de Jonas. Qual era a sentença que estava sobre a cidade de Nínive? Nínive será destruída. E o que aconteceu? Ao ouvir essa mensagem, o povo se arrepende, o povo se volta. Aquela geração não foi destruída. Mas as outras foram. A outra foi lá na frente, porque a outra não se arrependeu. Então assim, o juízo, ele pode ser revogado. As sentenças, elas podem ser revogadas. Desde que haja oração, desde que haja arrependimento e quebrantamento de coração. Então hoje, a ideia é fechar esse texto aqui, mas não sair do 18, né? Mas é isso, esses textos nos ensinam sobre essa realidade de quem Deus é, e que possa servir para a gente refletir sobre isso e repensar o quanto eu estou verdadeiramente me abrindo para com Deus, o quanto eu permito que Ele possa tratar a minha vida, né? Sabendo que Ele conhece a nossa vida por inteiro, mas Ele só vai tratar da nossa vida à medida que a gente abre espaço para que Ele trate, entendeu? Imagine que a nossa vida é uma casa, aí Jesus ele vem visitar a nossa casa, aí você mostra a sala de estar, você mostra a cozinha, mas você não mostra o seu quarto, você mostra o quarto dos visitantes, mas você não mostra o quartinho da bagunça, a despensa. Quer dizer, a gente só dá acesso para Jesus a algumas áreas da nossa vida. Não. Nós precisamos entregar as chaves da nossa vida nas mãos de Jesus e deixar que Ele entre na casa e Ele entre em todos os lugares, para que Ele possa fazer tudo o que Ele precisa fazer em nossa vida. Entendeu? É isso que Paulo ele diz naquela oração lá em Efésios, quando ele fala assim: e assim pela fé habite Cristo no vosso coração, estando vós alicerçados e arraigados em amor, lá no capítulo 2 da carta aos Efésios, né? Como é que ele fala para Cristo habitar no coração de crentes? Ele está escrevendo para a igreja de Éfeso. Cristo habitar pela fé, na verdade, ele está falando o quê? Nós deixarmos que as nossas resistências caiam, para que Jesus reine e tenha o controle de toda a nossa vida. Amém? Isso aí. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça, te bendizemos pela tua fidelidade, pelo teu amor. Peço que abençoe os teus filhos, que os guarde, que os guie, que lhes dê uma semana abençoada debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles, que essa semana seja uma semana onde eles possam, Pai, ter experiências de oração, que eles possam ter uma experiência de te conhecer, que o Senhor possa se revelar a eles, que eles possam experimentar mais de ti, mais da tua graça e do teu amor. É o que eu te peço e os abençoo em nome de Jesus. Amém.